Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. No programa de hoje, a gente vai falar do monitoramento das rotas do transporte de grão dos estados do Mato Grosso e também de Goiás, um trabalho que vai ser feito pela Conab e esses dados vão integrar o boletim logístico elaborado pela estatal. O que isso significa, como isso pode beneficiar o agronegócio brasileiro, são temas da minha conversa com o meu convidado de hoje, o Tomé Luiz Freire Guti, que é superintendente de logística operacional da Conab. Tomé, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela entrevista, bom ter vocês aqui, viu, da Conab, sempre. Obrigado, Marcelo. Quero dizer que é um prazer falar com vocês mais uma vez. E a Conab está sempre disponível para atender as demandas que vocês têm. E eu acho que é um serviço que a empresa presta com qualidade. E de antemão eu já queria, inclusive, agradecer aos colegas que trabalham na ponta, né? O pessoal que trabalha no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, que nos ajudaram a fazer esse trabalho, estão colaborando. Eu acho que isso é muito importante para o produtor ter acesso a informações cada vez mais fidedignas, cada vez mais consistentes. Eu acho que esse é o nosso papel. E eu fico muito feliz quando eu vejo, Tomé, uma pessoa dividindo o mérito de um trabalho, né? Porque quem assiste, às vezes, tem acesso a um dado, não imagina o volume de trabalho que tem para fazer aquele levantamento. E para vocês fazerem esse levantamento, vocês precisaram movimentar muita gente, não é isso? Sim, a gente tem uma equipe grande na empresa e muitas regionais, né, unidades regionais, que são superintendências regionais, que são braços da Conab nos nossos estados, né? Então, em todos os estados, todas as unidades da federação, inclusive aqui no Distrito Federal, nós temos superintendências regionais que fazem esse trabalho, né? E a gente movimenta técnicos, analistas, profissionais agrônomos, economistas, administradores, pessoal de nível superior que trabalha com isso, com coleta de informações, não somente informações de safra, custo-produção, mas agora nós estamos inserindo a questão da pesquisa de frete. A equipe do Mato Grosso já faz isso com um tempo já no nosso boletim, e agora outros estados estão começando a fazer. Nós inserimos aí o Mato Grosso do Sul, Goiás, estamos com um projeto aí para colocar o Paraná com muitas informações importantes e interessantes no âmbito da logística do agronegócio, que esse é o nosso ponto, né, Marcelo? É falar da logística do agronegócio, que é uma logística muito especializada, muito típica do agronegócio, e das importâncias, os gargalos que a gente enfrenta, as dificuldades, as volatilidades de preço, de frete. E eu acho que é isso que o produtor precisa ter informação. Porque sem logística não adianta produzir da porteira para frente, né? Da porteira para dentro, né? Correto. Sem a logística fica difícil, porque um país do tamanho como o Brasil, tamanho continental, né, depende de uma infraestrutura de logística muito grande. E o Brasil, cada vez mais, à medida que se investe na questão logística brasileira, em sistemas multimodais, utilizando rodovia, ferrovia, hidrovia, ganha-se em competitividade e o Brasil se torna cada vez mais um player mais forte no mercado internacional e também para atendimento do mercado interno, né? Porque a gente precisa baratear o produto que está chegando lá nas nossas granjas, por exemplo, né? O milho que se movimenta do Mato Grosso do Sul, de Goiás, né, e vai chegar no sul do país, ele tem que chegar de uma forma mais barata, e pelo menos no âmbito da logística é isso que a gente tem que trabalhar, né? Então, o investimento em infraestrutura nessa área, tanto público quanto privado, é fundamental para o agronegócio brasileiro. Ganhar qualidade, perder em competitividade, como diria Cazuza, seria desinteligente, né? Sim, concordo. Porque Agora, você imagina, o produtor nosso sabe produzir como ninguém, né? Tem tecnologia, tem know-how, né? Já tem anos de experiência no assunto, é adepto a novas tecnologias, não é um produtor parado no tempo, o produtor brasileiro é arrojado, né? E aí você perder justamente no processo de comercialização e transporte do seu produto é realmente complicado. Então é nesse âmbito que a gente traz esse tipo de informação, a Conab está correndo atrás, já é um projeto nosso de incorporar no âmbito do boletim logístico informações relativas à logística do agronegócio, a informações cada vez mais próximas com a realidade que nós temos, o que está acontecendo no âmbito de investimentos.
Então, a gente tem trazido esse tipo de informação nos últimos boletins logísticos e agora nós inserimos essas informações importantes do principal produtor, a principal região produtora de grãos do país, que é a região centro-oeste. Então, nós já temos consolidado as informações das principais rotas de frete, tanto para Mato Grosso como para Mato Grosso do Sul e Goiás. E não só frete voltado à exportação, é frete voltado, inclusive, ao mercado interno também. Então, vamos falar um pouquinho desses dados. Primeiro, por que vocês estão agora fazendo esse levantamento, ou já fizeram esse levantamento do Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás? A que conclusões vocês já chegaram? Então, o Mato Grosso já é um estado que nós acompanhamos a movimentação de frete há um bom tempo. E quando você observa a movimentação de frete do Mato Grosso, você observou um crescimento muito forte de rotas com direcionamento aos portos do Arco Norte. Por exemplo, rotas para Miritituba, rotas para Santarém, né, que são rotas do Mato Grosso para esses lados, e a gente observa que tem uma diminuição grande de preço de frete quando você compara uma movimentação de frete de Sorriso, Paranaguá, Sorriso, Santos, né, algo em torno de R$ 140 em média de diferença de um preço para outro, né? E isso impacta no preço do produto no final, tanto no preço da soja quanto no preço do milho. Um outro ponto que a gente tem observado, e aí agora nós estamos inserindo outros estados, porque primeiro, nós tivemos que consolidar uma metodologia de pesquisa, né? Como que a gente faria esse trabalho teria uma aceitabilidade boa ou não, né? E ter uma análise técnica da volatilidade dos preços de frete. Uma vez consolidado no principal estado produtor do país, que foi o Mato Grosso, começamos a expandir para outros estados, né? E as nossas equipes de campo receberam isso muito bem e começaram a pesquisar e começaram a coletar informações que pode ter certeza que muita gente não sabe, né? São informações típicas muito regionais, por que vai para uma rota tal, por que vai para outra rota. Então é uma metodologia interessante, onde as pessoas, os nossos técnicos, primeiro conversamos com as transportadoras para entender quais são as principais rotas de escoamento, tanto para mercado externo quanto para mercado interno. Definidas essas rotas, aí nós começamos a fazer as pesquisas de preço com várias transportadoras. A gente não cita nome de transportadora, porque a gente não é esse âmbito da Conab, a gente cita um preço médio, né, que é mensal e médio, e a gente consegue observar alguns pontos, como volatilidade, época que mais tem demanda por frete, que época que o frete sobe mais, que época que tem queda de frete. E isso, no âmbito de um planejamento de comercialização para o produtor, ele consegue perceber e falar, olha, tal época o frete é mais barato, então eu vou tentar botar um pouco do meu produto para vender mais ou menos nessa época. Os próprios compradores começam a observar esse tipo de informação. Então, isso tudo a gente começa a observar. Num país grande como o Brasil e grande produtor tanto de soja quanto de milho, são informações importantíssimas. Agora, com exceção do Mato Grosso do Sul e de Goiás, a gente começa a ter um espectro de rotas maior, né? E são rotas comerciais, Marcelo, são rotas tradicionais. A gente não está trabalhando com rotas alheias, não. São rotas realmente que ocorrem no mercado, e a gente vai notar com o tempo que algumas rotas, inclusive, vão mudar, porque em determinados momentos, uma determinada rota é muito importante em um período do ano, no outro período começa a ter uma outra rota, né? E esse tipo de informação é muito importante, que o produtor vai saber qual é o caminho que pode seguir o meu produto, o meu milho, a minha soja, o meu algodão, né? O meu trigo, o meu arroz. Então, a gente quer expandir esse processo. Lógico que é um processo demorado, né? Não é um processo simples, porque é uma pesquisa que leva um bom tempo para se fazer, para o entendimento da dinâmica do mercado de frete, mas estamos crescendo. Eu acho que esse é o papel da Conab, eu acho que é fundamental, e nós estamos levando informação, com certeza que o produtor vai pegar aquela informação e sabe que aquela informação é a média de preço de frete daquela rota no campo. É o que realmente está acontecendo. Ô Tomé, enquanto você está falando, eu estou imaginando aqui a dimensão desse trabalho e tenho certeza de que a gente não vai conseguir
falar sobre todos os assuntos no programa de hoje. Já estou com a ideia de como desdobrar isso, já quero deixar um convite prévio, tá? Para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Deixa eu aproveitar um gancho disso que você está falando, de que pode haver essa sazonalidade de preço do frete em função de uma série de variáveis. E aí eu estava pensando, quando você fala de repente, com base nessas informações, o produtor definir em que momento ele vai colocar essa mercadoria ou não em função desse frete. Mas aí a gente não esbarra num outro problema que o Brasil está enfrentando e vem empurrando com a barriga nas últimas décadas, que é a falta de locais para estocar essa mercadoria, para esperar o momento mais adequado? Então, essa questão de onde estocar, o déficit de armazenagem que se tem no Brasil, a nossa equipe de armazenagem, né, que trabalha diretamente com isso, fez alguns trabalhos, eles fizeram alguns trabalhos muito importantes nessa ótica de entender se realmente há ou não há um déficit de capacidade estática no país, né? De fato, a gente não precisa colocar toda a nossa produção como capacidade estática, porque a movimentação dessas cargas, as negociações antecipadas, como que faz o fluxo do mercado, no momento tem atendido essa demanda, né? Lógico que caso haja aquela questão de atraso da colheita da soja, junto com ou a questão do atraso da colheita do milho, ou não houve negociação por algum motivo ou outro, aí você consegue você passa a ter um que a gente chama um certo encavalamento de produtos, porque o Brasil é um país que produz uma safra grande de soja e em seguida a sua maioria entra uma safra grande de milho. Então nós temos 2 a 3 safras de grãos do ano. Então o que se percebeu neste momento, né, é que não há, em determinadas épocas, só quando acontece algum fator externo para juntar essas duas safras é onde acontece o estrangulamento da questão de armazenagem. O que preocupa, Marcelo, de fato, existem alguns trabalhos dizendo que o seguinte, que a questão portuária, né, do país é uma questão que está dependendo muito de investimentos. A gente sabe que são investimentos pesados, correto? E esses investimentos, eles têm que vir eles não vêm tão rápido quanto a produção, né? E a nossa produção cresce muito rápido ao longo dos últimos anos. Vem crescendo muito rápido. E aí isso sim, pode ser que de repente, num determinado porto, cause um certo estrangulamento, né? Hoje a nossa capacidade portuária está atendendo normal, mas se tiver uma produção muito alta nos próximos anos e os investimentos portuários não ocorrerem, aí nós vamos precisar de uma capacidade de armazenagem maior, né, para poder manter esse produto e saber comercializar na hora certa. De fato, o que falta no país, Marcelo, só complementando, realmente um investimento maior do produtor, aí talvez seja esse o ponto que você está tentando imaginar, do produtor em armazém em nível de fazenda, porque aí o produtor tem a capacidade de fazer a gestão da sua comercialização. Porque senão ele vai jogar para um terceiro, vai jogar para uma cooperativa, para uma trading, para um cerealista, né? Muitas vezes até para a própria Conab, para fazer esse serviço de armazenagem para eles, né? E quando ele podia ter esse produto na mão, armazenado uma parte dessa sua produção, para ele poder trabalhar essa rentabilidade maior para ele. Isso sim, que eu acho que é onde falta para poder ele ter um mecanismo de gestão da sua produção. Mas aí a gente também não tem um outro problema, que é a falta de cultura nesse tipo de investimento. Não estou falando isso de maneira desrespeitosa, não. Estou falando disso de uma maneira de que talvez o produtor brasileiro ele não tenha sido treinado ou ensinado a pensar dessa maneira, de que ele pode ter uma estrutura de armazenagem estática na propriedade dele que permita com esse aumento de produção, ele escolha o melhor momento de colocar esse produto no mercado? Eu concordo em gênero, número e grau contigo. E não é desrespeitoso mesmo, não. Porque, na verdade, o que acontece? Vamos pegar a lógica hoje da comercialização.
o produtor, boa parte do produtor, principalmente vamos pegar o produtor de médio, né, e pequeno porte, né, os grandes produtores já têm uma dinâmica um pouco diferente, mas o que ele faz? Ele já comercializa com a trade, né, porque ele não tem essa sistemática de estocagem, nível de fazenda, e não tem o entendimento desse processo, né, como é que funciona o mercado, né, precisa desse suporte em termos de informações de mercado. E tem um outro fator, né, ou faz isso ou faz por cooperativa, ou ele deixa na cooperativa e a cooperativa que se vira ali com a forma de negociação e manutenção do estoque do produtor. Isso é muito comum, isso foi como se desenhou a sistemática de comercialização de grãos no Brasil. O que precisa fazer, concordo contigo, é uma questão educacional, fomentar esse tipo de informações. O produtor tem que saber quanto que custa ele manter esse estoque. Esse é um dado importante que a gente chama aqui na Conab, e a gente tem uma expertise nesse assunto, de custo de carregamento de estoque, quanto que custa ele botar um estoque lá, quanto tempo ele vai carregar. E ele sabendo quanto custa esse carregamento, por quanto tempo, ele vai saber, olha, o preço tende a mudar ao longo do tempo. Eu consigo sustentar esse estoque e não perder dinheiro até um determinado momento. Né? E aí ele tem que ter entendimento de mercado futuro, aí são outros detalhes, né? Não é tão simples assim. Então, concordo com você, precisa primeiro de uma educação forte nesse processo, para ele saber não só como que ele trabalha esse processo e época que ele tem que comercializar, mas como ele vai gerir esse estoque. Né? E esse é um ponto que a Conab pode muito bem prestar esse serviço ao produtor, no sentido educacional mesmo, ensinar o produtor, olha, você bota o produto aqui, você vai custar expurgo, uma taxa de armazenagem, aeração, tal. Isso vai te dar um custo médio de tantos reais por saca. Então você trabalha isso aí e vê qual que é a indicação melhor de venda. Em tal época. Então ótimo. Aí tem o entendimento do frete. O custo de frete naquela época é menor do que agora. Então vale a pena você esperar um pouquinho, porque você consegue pagar esse custo de carregamento. Então tudo isso, eu acho que a gente pode prestar esse serviço. Nós temos analistas aqui com uma expertise muito boa, entendeu? E eu acho que a gente pode partir para essa dinâmica. E eu acho que é o seguinte, isso é inteligência de mercado agropecuário. Isso é você fornecer ao produtor inteligência na gestão da sua comercialização. Né? Todo mundo fala que o produtor brasileiro sabe plantar como ninguém, mas da porteira para fora, né, a gente ainda tem muitos casos onde os produtores perdem muito dinheiro por não saber comercializar. Né? Ou o produtor de carnes perde dinheiro por não saber comprar o insumo no momento certo. Né? A dinâmica do mercado hoje mudou muito. Né? Você vê hoje, por exemplo, usinas de etanol comprando milho antecipado,